Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Hoje estou com Paulo Renato, ele que é presidente do Consex, não sei se eu falei corretamente, Consex, isso, e secretário também executivo do CISMAS. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Vamos conversar um pouquinho da sua carreira, também na questão da saúde, um pouquinho também, né, sobre Piranguinho, que o senhor ainda está como pré-candidato de Piranguinho, como prefeito. Isso. E vamos aí, proseando um pouquinho. Tá, João. Eu que agradeço a oportunidade, a Patrícia, de estar aqui no Jornal Aperitivo, né? Esse jornal conceituado hoje na nossa micro-região aqui, e tenho certeza que em outras regiões também, né? De fazer parte desse quadro novo que vocês estão promovendo aqui e poder levar informação para a comunidade. Até porque, já vou deixar de antemão, vamos chamar outros políticos aqui para a gente conversar também, para mostrar os pontos de vista, para mostrar para toda a população um pouquinho de cada um, né? Para todos conhecerem mais. E também, novamente, agradeço a sua presença. Eu que agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho do senhor. Quem que é o senhor? Da onde o senhor veio? Sua família? Poderia falar para o pessoal? Vamos lá, então. Meu nome é Paulo Renato Germiniani Ribeiro. Eu sou filho de pais. Meu pai é natural de Piranguinho, né? Meu pai era um cidadão da roça, né? Meu avô muito conhecido aqui em Piranguinho. O irmão dele foi ex-prefeito do município de Piranguinho também. E a minha mãe, ela é natural da cidade de Ouro Fino, né? Ambos de Minas Gerais, mineiros, e se conheceram na cidade de Itajubá, quando meu avô, pai da minha mãe, veio, né, como empresário do município, e meu pai trabalhava no município de Itajubá, onde se conheceram, né, e vieram a casar, os dois. E desde então, meu pai construiu, né, uma casa aqui em Piranguinho, e a gente mora aqui em Piranguinho. Então, no decorrer da nossa história de criação dentro do município de Piranguinho. E dentro do município de Piranguinho, né, desenvolvi várias atividades na minha infância. Eu falo que tudo isso me leva ao crescimento, né? Hoje mesmo, essa semana mesmo, encontrei com o empresário daqui de Piranguinho, o Ademar, né, que tinha a antiga sorveteria, e aí onde que ele colocou: você foi meu vendedor de picolé. Na época você fez uns cartazes no computador, onde que a gente iniciava com a informática no meio ainda, né, de inovação, enfim. Graças a Deus eu nunca tive receio de trabalhar, eu sempre busquei alguma atividade para poder me ocupar. Então, estudei em Piranguinho minha vida toda, e depois eu fui, né, ingressar numa faculdade na cidade de Itajubá e depois, posteriormente, na cidade de Pouso Alegre. Mas a minha infância foi toda em Piranguinho, onde sempre gostei muito da parte da roça, do agro, né? Sempre fui uma pessoa muito adepto a essa questão também. Da linhagem do meu avô, que meu avô sempre foi produtor rural, né? Então, mesmo meu pai saindo da roça, onde ele era um braço, um apoio do meu avô, né, das atividades rurais, ele foi buscar a sua formação, o seu trabalho na cidade de Itajubá, e eu tenho um pouco dessa, né, naturalidade rural que eu sempre gostei. E dentro da minha infância, né, fui criado aqui em Piranguinho, e posteriormente já trabalhando como pintor e entre outras atividades que tinha para a gente estar desenvolvendo dentro do município. E aí, depois que eu terminei o meu ensino médio, eu fui trabalhar com o meu tio numa padaria, então trabalhei na parte de padaria também, como açougueiro, enfim, até me ingressar numa produção de uma fábrica, onde lá eu me interessei pela parte da faculdade, então do ensino superior.
a mesma fábrica onde meu pai trabalha até hoje, no caso, né? Ele aposentou, mas continuou trabalhando. E lá eu fui entender que eu precisava de uma formação superior, onde que eu entrei num curso de automação industrial. Porém, no decorrer desse curso, eu entendi que não era aquilo que eu gostava de fato, né? Então fazia para ter essa formação, por agradar o meu pai também, né? Que é da área. E eu entendi que poderia dar certo, mas no decorrer do estudo eu entendi que não era aquilo que eu queria, tranquei e fiz um curso de brigada dentro da fábrica, brigada de primeiros socorros, e eu me interessei pelo assunto de primeiros socorros. Então participei dessa brigada, né? E aí a minha irmã me convidou: Paulo, vou fazer o vestibular na cidade de Pouso Alegre, você não quer ir me acompanhar? Eu falei, então vamos. E fui. Acabei que fui aprovado no processo seletivo e ela foi aprovada aqui na cidade de Itajubá no processo seletivo e eu não fiz. Então fui embora estudar, larguei da fábrica, fui embora estudar, onde começou toda uma vida diferente para mim, que eu falo que eu comecei a entender, né, e a valorizar a vida. Por quê? Eu estava numa cidade que não era de minha naturalidade, não tinha amizades, não conhecia nada, tudo novo para mim. Você é um pouco da bolha. Justamente. Não tinha mais meus pais ali para fazer minha comida, para lavar minha roupa, né, para limpar minha casa, os meus irmãos, meus amigos, então foi uma coisa nova para mim. Então aprendi a valorizar muito. E o período que eu comecei a estudar a enfermagem, graduação em enfermagem, eu comecei a valorizar muito disso. Valorizei o meu estudo porque eu entendi que eu estava ali para estudar. Então me dediquei ao estudo. E, consequentemente, eu identifiquei que tudo que eu tinha ao meu redor, próximo da minha família, eu tinha que me virar naquele momento. Então é onde que eu comecei a valorizar meu pai com a minha mãe, a valorizar o dinheiro que eles me davam para me manter na cidade de Pouso Alegre, enfim, né? Tudo que me trazia essa essência da minha família que me ofertava quando estava próximo. E dentro da faculdade comecei a desenvolver alguns projetos, tanto de iniciação científica, gostava muito de projeto científico na faculdade, tinha bolsa de CNPq, linhagem de pesquisa junto com a universidade e mais a graduação. Então eu fui entendendo que aquilo era sim uma formação que eu gostava e que seria um dom que eu poderia estar desenvolvendo. Então abracei com toda a vontade do mundo essa graduação, valorizando esse estudo que meus pais estavam me oferecendo e comecei a desenvolver. Né? Entrei em ligas acadêmicas, onde a gente fazia trabalhos voluntários em momentos fora da grade, e monitoria, estágio voluntário em pronto-socorro, unidades básicas de saúde. Então a gente começou a desenvolver uma parte justamente. E quando a gente fala de parte humanitária, que você toca nesse assunto, o que eu sempre vou levar para a minha vida, que me ajudou muito, foi uma liga de humanização. Essa liga de humanização, ela era uma liga que participava no estilo dos Doutores da Alegria, né? Até já falei isso em outros meios de comunicação, mas eu gosto de reforçar porque é uma coisa que me marcou. Então a gente se caracterizava de clown, que é um personagem, e ia até o hospital tirar aquele bloqueio que as pessoas tinham da tratativa de sua doença, né, com atividades lúdicas. Então quando a gente entrava dentro da pediatria, a gente tentava descontrair ao máximo de pacientes ali, para que pudesse resgatar aquilo que tinha perdido, né, na sua forma natural de vida, na comunidade, dentro de casa, no seu quarto, com seus brinquedos, né? Querendo ou não, no hospital a gente fala assim, tem muita pressão. Sim.
tem a questão da fé, da falta de esperança. Então, aquele acolhimento que vocês estavam fazendo, que pessoas ainda fazem, sim, é muito importante. Sim, então, com certeza. E dentro da questão da humanização, a gente desenvolvia outras questões também, oficinas, fórum, encontros, atividades em combate de alguns temas na rua, em instituições. Então, a Liga fazia atividades tanto dentro da universidade, dentro do hospital, quanto fora também da comunidade. A gente gostava de trabalhar e fomentar isso. E dentro da universidade também, uma que foi dos meus desejos de entrar na faculdade foi a Liga de Primeiros Socorros, onde a gente podia dar cursos de primeiros socorros, fazer as atividades, capacitação, monitoria, tudo dentro dessa liga acadêmica, né, que eu gostei e fiz questão de participar também. Na universidade eu era N ligas, mas as duas que me atraíram foram essas duas e eu fiz, né, pertencer a elas até na minha formação. Então, tinha essa parte lúdica, de humanização, de entendimento do paciente no contexto geral, contexto holístico da situação, do tratamento dele frente à sua doença, e tinha as outras atividades da outra liga, que eram atividades assistenciais, de estar no pronto-socorro, de entender o formato de salvar a vida de um paciente, né, num momento grave, técnico, de urgência, técnico. Então, a gente conseguiu estar desenvolvendo essa questão. E aí, né, na faculdade, conheci minha esposa, né, que hoje... Também é da área. Isso, que é da área, ela fazia enfermagem também, ela fez enfermagem, né, e a gente começou a namorar, e quando eu encerrei minha faculdade, nós viemos a nos casar, né, e casamos e já voltamos para o município de Piranguinho, onde eu sempre vivi. Em que ano que vocês voltaram? Em 2010. Então já faz um bom tempo. Então a gente se casou e veio para Piranguinho. E após terminar a minha faculdade, eu já ingressei numa pós-graduação, onde eu tinha um apreço pela urgência e emergência e também central de terapia intensiva, que é a CTI, né? E me pós-graduei em urgência, emergência e CTI. E aí, volto para Piranguinho, casei, né, construir uma casa, construir uma família dentro de Piranguinho, com minha esposa, e logo, né, breve veio a minha filha de 12 anos hoje, a Ana Lívia, que veio me mostrar também um outro lado da vida, né? O ser pai, o responsável. Então, a minha trajetória, eu venho tendo fases da minha vida que eu sou totalmente agraciado e tento aproveitar cada fase da minha vida frente às situações. E aí eu venho para Piranguinho e começo a trabalhar numa loja de um amigo, porque eu não entendi que eu não podia ficar parado, né? Então, um amigo meu aqui de Piranguinho, o Fernando, me deu a oportunidade e a gente começou a trabalhar junto nessa loja de montar antena parabólica e instalação em carro, consertar televisão e entre outras coisas que faziam nessa loja. E foi muito bom para mim entender que, né, que as dificuldades teriam sim, independente de tudo que a gente correu atrás da formação, mesmo participando de tantas coisas, tantas linhas de pesquisas e ser um bolsista do CNPq e desenvolver iniciação científica, a gente viu que, né, as dificuldades elas existem para todo mundo. E lá na faculdade, qual que era o meu desejo? Era entrar na docência. Porque como eu estava numa linhagem de pesquisa, eu tinha um apreço pela docência. Então eu queria fazer um mestrado, né? Seguir essa carreira de docência. Porém, nada é por acaso, né? Fui para a pós-graduação, pensando na parte assistencial, e foi aonde que eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo a parte técnica no município. Entrei numa oportunidade, numa vigilância sanitária, na diretoria de uma vigilância sanitária, onde a gente começou a colocar um pouco da característica técnica
dentro dessas atividades da vigilância sanitária. Depois, posteriormente, passei para responsável técnico de Humanidade Básica de Saúde, onde a gente conseguiu também mostrar essa parte técnica, né, da visão, isso, em Piranguinho, da visão que a gente tinha frente à saúde pública do município. E depois passei para a coordenação da atenção básica e até chegar na gestão. Cheguei na gestão dentro dessa vontade de entender como é que funcionavam as políticas públicas. Então, sempre aproveitei as oportunidades de participar de comitês, de comissão técnicas, de representatividade junto ao Estado. Por quê? Você estando dentro dessas comissões, te leva a querer estudar mais, te leva a querer um entendimento a mais dentro das saúdes públicas. E foi no ano de 2015 que eu tive o convite para poder ir para o consórcio, né, que hoje é o meu trabalho até o momento, o CISMAS, o Consórcio Intermunicipal do Alto Sapucaí, que pega toda a microrregião de Itajubá, e aonde estou há 10 anos desenvolvendo, né, as atividades microrregionais. E o CISMAS me levou a um passo a mais dessa minha fase de trajetória, que é chegar à presidência do COSEX, que é um colegiado dos consórcios intermunicipais do estado de Minas Gerais. É até bom o pessoal saber isso para a gente desenvolver. Então, o que faz esse colegiado? Ele faz a coordenação, ajuda a criar pontes entre os consórcios e o estado para a gente desenvolver políticas públicas. Políticas que realmente impactam na vida do cidadão. E essa trajetória foi muito importante, né? A gente construindo base para chegar até o Estado com o entendimento, o que é essencial para refletir lá na ponta, lá no município, que está precisando dessa oferta. Então a gente conseguiu levar esse entendimento, essa credibilidade para o Estado. E, né, no ano passado a gente conseguiu aí criar 5 novos programas do governo do estado em parceria com os consórcios na área da saúde. Hoje a gente já trabalha outras temáticas dentro do COSEX. A saúde foi o carro-chefe ali, por o colegiado ser um colegiado de consórcio intermunicipais de saúde. Então, há alguns anos, né, atrás a gente trocou o estatuto, ampliando o colegiado para pegar multifinalitar, ou seja, ele pega saúde, ele pega meio ambiente, ele pega turismo, ele pega educação, para aqueles consórcios que queiram participar dessas discussões dentro do estado, se filia ao COSEX e a gente consegue organizar as agendas junto aos órgãos competentes. Então a gente tem parceria com a Universidade de Viçosa, a gente tem parceria com o FMG, a gente tem parceria com o CODENGE, com o CREA de Minas Gerais, com a MM, que é a Associação Mineira dos Municípios, e uma parceria muito forte, consolidada com o governo do estado de Minas Gerais, aonde ele traz programas de políticas públicas que traz o financiamento real dessas políticas e que a gente consegue transformar em atividades. E dentro desses programas, quais são os principais que o senhor trabalha no momento? Hoje, os programas que a gente já está rodando, o Transporta SUS, né, que é o transporte coletivo sanitário, que vamos conversar daqui a pouco sobre isso, com a gerência regional do transporte e com a alocação de veículos do tipo micro-ônibus nos municípios. A gente tem o programa que a gente já está rodando dos Vantes, que é um programa inovador, inclusive no combate de arboviroses, que são os drones, detectar pontos de difícil acesso dos agentes de endemias, chegar até esses pontos para poder fazer o tratamento com dispenser de cápsulas ou pastilhas de larvicidas, né? Então, esse programa a gente já está rodando, iniciamos agora dia 20 no município de Itajubá e viemos
numa organização dos municípios, e é interessante dizer desse programa Avantes, porque ele não só pega os 15 municípios que hoje o Sismas é responsável, ele pega 51 municípios da micro-extremo sul. Então a gente pega municípios da micro-região de Itajubá, municípios da micro-região de Pouso Alegre e municípios da micro-região de Poços de Caldas. Os únicos 2 municípios que ficaram fora da nossa micro, que a nossa micro é composta por 53 municípios, foram municípios acima de 100 mil habitantes, que é Pouso Alegre e Poços de Caldas. Eles já têm a base deles? E eles receberam um recurso de forma isolada. Os demais 51 municípios foram pactuados através do consórcio Sismas para ofertar os procedimentos. Porém, como a gente já estava fazendo um estudo técnico para esse programa, a gente convidou o município de Pouso Alegre e o município de Poços de Caldas a participar com a gente, né, do certame, para a gente poder uniformizar toda a micro-extremo sul com os relatórios, com a inspeção, a empresa, né, com a expertise que tem para estar executando o serviço, e aonde, né, Poços de Caldas veio a participar com a gente também. Então, dentro de um cronograma, como é que a gente organizou? Pegamos o boletim epidemiológico da Superintendência Regional de Saúde, identificamos os municípios que estavam em categorias muito alto, médio e baixo, e formamos 3 lotes de municípios para que a equipe pudesse fazer o sobrevoo com os drones. São 2 tipos de drone. O primeiro levanta, faz todo o georreferenciamento da área e identifica os pontos de interesse para a gente tratar. E no segundo momento sobe um drone específico para dispenser daquele larvicida, né? Então a gente, dentro dessa categoria, entrou municípios da micro-região de Itajubá, municípios da micro-região de Pouso Alegre e de Poços de Caldas. E Piranguinho? E Piranguinho, por estar numa categoria do boletim epidemiológico não muito alto, ele entra no lote 2 dos municípios. Então o primeiro lote foi 20 municípios que estavam categorizados muito alto, ou situações de emergência, né? Piranguinho, ele entra na categoria 2 da avaliação. Então tem um sobrevoo aqui no município previsto para o dia 13 de junho, né? Para estar fazendo esse monitoramento. Então é toda uma organização, né, dessa equipe. É uma empresa muito conceituada, já fez sobrevoo em Contagem, Betim, Brumadinho, Belo Horizonte. Então vem agora para a nossa região para fazer. Então esse é um dos programas que vem ajudar no combate das arboviroses. Paulo, mas agora está entrando num período, né, de estiagem, não chove, período frio. O vetor, ele é sazonal, ele é de outubro a mais ou menos final de abril. A gente vê uma mutação disso. E a gente vê que mesmo fora do período sazonal, há casos que não estão parando, né, através de boletins epidemiológicos. Então a gente vê que tem uma alteração também de todos esses estudos que precisam ser identificados, e a gente está trabalhando nesse sentido para mostrar também através de relatórios, né, a essência do programa dos VANTs, que é o programa dos drones. Outro programa que a gente conseguiu colocar nos consórcios é o transporte de amostra. Os municípios, eles levam as amostras que iriam para Belo Horizonte ou Juiz de Fora, são as 2 bases da FUNED para avaliação daquelas doenças específicas, né? Futuramente, no futuro bem próximo, eles vão trazer para os Sismas, e o Sismas vai preparar o material e levar para essas 2 bases centrais. Porque o que acontece? 40% das amostras não chegavam no laboratório central, né, pronta para fazer a análise, ou nem chegavam. Então há essa deficiência, e o governo do estado viu que poderia ganhar uma escala, uma melhoria desse transporte, dessas análises, junto aos consórcios. Então escolheu 26 pontos no estado de Minas Gerais, e o Sismas foi contemplado para estar fazendo esse transporte de amostra também para 53 municípios. Então esse é mais um programa, né? A rede de logística de transporte de amostras. Outro programa que vem também
e a gente recebe esses veículos agora, em junho, é o Vacimóvel. É o programa de vacinação extramuros. O que vem trazer esse programa? Os consórcios receberão unidades de vacinas móveis, então uma van toda equipada, é uma sala de vacina móvel, onde ela vai auxiliar os municípios a estar levando em campanhas ou entre outras organizações da saúde dos municípios, essa sala de vacina móvel para estar melhorando os índices de vacina daquele município. Até mesmo a questão da roça. Justamente alguns pontos de dificuldade, de grande concentração, que o município vê através da sua organização de descentralizar a vacina, mas descentralizar de uma maneira correta, onde as vacinas conseguem ficar numa temperatura adequada, o veículo vai ter uma câmara fria específica para o transporte das vacinas, vai ser uma sala toda equipada, enfim, chega agora para a gente 3 vans equipadas para a vacinação extramuro. Então a gente vai poder melhorar os índices de vacina dos municípios que participam do consórcio. Quem são esses municípios que receberão esse apoio do consórcio? Os 14 municípios, falo 14 porque nossa microrregião é formada por 15, Itajubá, por atingir a sua população maior do que a categoria, ele recebe o seu, e os demais da microrregião, através do consórcio, recebe 3 veículos para poder colocar de forma organizada nos municípios. Então, esse é um dos programas também que a gente conseguiu... Aí vocês vão divulgar os períodos... Isso, enfatizar, A gente vai conseguir organizar junto com as secretarias municipais de saúde e trabalhar, inclusive, nos dias de vacina, para melhoria e chegar a vacina no cidadão. Um outro programa chama Farmacis. O que vem a ser o Farmacis? A gente sabe da dificuldade, às vezes, de compra do medicamento. Então, é uma ação estratégica, também discutida junto ao Estado, que a gente traz a possibilidade da gente estar fazendo compra em escala. O que é compra em escala? Comprar num volume maior para toda a microrregião. Então, a gente vai organizar, centralizar um galpão específico para receber medicamentos e também transportar os medicamentos para os municípios. Em que fase que nós estamos desse programa? Nós estamos já comprando todos os equipamentos permanentes, câmaras frias, freezer, pallets, paleteiras, computador, toda a parte de equipamentos nós já compramos, ar-condicionado, gerador, está tudo pronto. Só que a gente teve que dar um passo para trás, porque o galpão que a gente identificou que poderia dar certo o programa, quando chegou o gerador, a gente foi identificar que não tinha o que a gente precisava ali para rodar o transporte. Então a gente deu um passo para trás, hoje a gente tem uma ideia diferente para colocar para a Assembleia de Prefeitos e da gente estar construindo o nosso próprio galpão através de uma transposição, que é uma lei, daqui a pouco eu comento se der tempo, uma lei de transposição de recursos, de sobra de recursos de convênios, a gente alocou para a gente estar podendo construir esse galpão específico para medicamentos. Então, municípios periféricos, que às vezes têm dificuldade de comprar, ou quando compra caro, a gente compra junto. Sim, tipo e aí, consórcio mesmo. Sim, a gente compra através do consórcio. E aí a gente já tem uma visão na frente disso, porque o programa, ele traz da assistência básica farmacêutica. Porém, a gente já está pensando em material médico hospitalar, gaze, luva, esparadrapo, micropólio, tudo que as unidades de saúde usam, ajudar nessa compra também. E a gente está com a ideia também de ajudar os municípios na locação de equipamentos. Concentrador de oxigênio, BIPAP, cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de roda, enfim, tudo o que precisa para a reabilitação desses pacientes também. A gente trabalha nos 3 polos, na prevenção, na promoção, na reabilitação. Eu acho que dentro desses programas que eu dei uma pincelada aqui, a gente conseguiu detectar algumas dessas coisas. E a cereja do bolo que eu falo, desses desenvolvimentos das políticas públicas com os consórcios, que foi um investimento do governo do estado
na infraestrutura dos consórcios. A gente levou a necessidade de equipamentos hospitalares, infraestrutura, e aí aonde que conseguimos desenvolver, e o secretário de Estado veio ano passado, em outubro, num evento que a gente promoveu na cidade de Itajubá, e apresentou e publicou a resolução que traz 100 milhões de reais para os consórcios de Minas Gerais investirem na infraestrutura, em equipamentos. E aí eu sempre brinco com o Fábio, né, o secretário estadual de saúde, que ele foi um anjo que desceu e falou assim: os consórcios estão precisando de dinheiro, vamos alocar lá para poder fazer saúde. E aí veio esse recurso e a gente vai poder estar entregando em breve um prédio para a microrregião com 10 salas, 10 ambulatórios médicos. Isso em Itajubá mesmo. Em Itajubá, lá na sede do Cismas, né? Itajubá, para atender toda a microrregião, os 15 municípios, né? 10 ambulatórios médicos, com um bloco de cirurgias ambulatoriais, 2 salas cirúrgicas, uma sala grande de recuperação pós-anestésico, sala de esterilização, lavagem, enfim, toda equipada para fazer as pequenas cirurgias ali, mais 3 salas de exame. Então, nós vamos ficar com uma totalidade de 6 salas de exames para poder estar ofertando para a microrregião, 10 ambulatórios médicos, mais o centro cirúrgico ambulatorial. E a questão de funcionários, porque isso é importante salientar, que tem aquela coisa assim, de dar mais empregos com essa certeza. Questão de colocar uma alocação. Com o aumento do serviço, né, automaticamente a gente precisa aumentar o nosso corpo de funcionários. E a gente já tem uma previsão, uma pré-conversa sobre isso, né, que futuramente, né, esse futuro que eu falo é um futuro bem próximo, a gente vai precisar até remodelar o nosso quantitativo de RH para poder estar ofertando. E por que a intenção de ofertar essas cirurgias ambulatoriais? Porque são aquelas cirurgias que às vezes ficam enroscadas nas secretarias municipais de saúde, que a gente pode estar fazendo essas cirurgias, não precisa de uma internação hospitalar e a gente consegue executar e devolver ao município, né, os seus pacientes, para que eles possam até mesmo recuperar em casa. Então, cirurgias que hoje a gente já faz em ambientes locados, a gente vai conseguir fazer dentro da nossa estrutura. Então, deu uma pincelada um pouco da minha vida, da minha formação. Nós conversamos recentemente agora a questão de políticas públicas. Sim. Mas falamos também sobre a política do transporte e saúde, que foi um questionamento que ficou frisando até mesmo por populares. A gente conversou anteriormente antes da entrevista. O senhor fez também uma gravação com outra emissora e falou sobre o assunto. É uma coisa assim, que a gente deveria falar para a população, seu ponto de vista a respeito. Tá. Então, dentro desses programas que eu disse, né, faltou o Transporta SUS, porque seria uma pauta que a gente específica aqui, né, um pouco mais ampla que a gente ia conversar. A solenidade da implantação da política do Transporta SUS, que aconteceu aqui em Piranguinho, foi uma solenidade que eu fico muito orgulhoso da gente poder estar fazendo. Por ser em Piranguinho e por ser na nossa microrregião. Qualquer outra cidade poderia estar recebendo o evento dentro da sua grandeza de colocar e implantar a política? Sim, né? Porém, a gente vem dentro da hierarquia do consórcio de estar desenvolvendo também as suas atividades. Como eu disse aqui anteriormente, hoje o nosso consórcio ele está em construção. Então, não teria como a gente fazer no local do nosso consórcio, né, que seria ideal para a gente estar entregando em Itajubá, entregando essa política, essa implantação do sistema de transporte coletivo. E nosso presidente, o senhor Ricardo, prefeito de Piranguçu, ele não poderia estar no dia do evento, porque teria que ser um evento ajustado junto à agenda de outras autoridades ali presentes também, né? Inclusive do secretário de Estado de Saúde. Então, foi solicitado a nossa vice-presidente, que é a dona Helena, que é a prefeita do município de Piranguinho, em estar podendo executar essa solenidade. E
que gratificante que é a gente receber prefeito de outros municípios, secretários de outros municípios e inclusive o secretário de Estado de Saúde no nosso município. É né? muito importante. Então é muito gratificante a gente ter essa oportunidade. E aí, ainda mais, implantar uma política que é de extrema importância. E aí tem as colocações, mas por que foi em Piranguinho, sendo que Piranguinho não recebeu o veículo? Não recebeu nesse momento, nessa primeira fase. E essa fase foi os veículos para os municípios que já tinham um programa anterior, que era o SETS, que foi cadastrado lá em 2009 na resolução. Então aqueles municípios que cadastraram lá em 2009 tiveram os veículos, né, alocados dentro dessa política do SETS em 2010, onde iniciou aqui na nossa região, no nosso consórcio, eles agora tiveram a oportunidade de trocar esses veículos. Veículos já com certa idade de uso e com um KM avançado de uso. Então qual que foi a ideia dessa política? Política do Transporta SUS. Vamos fazer em 3 categorias. A primeira, o fortalecimento 1, que é a troca desses veículos, desses municípios que já tinham. O fortalecimento 2 é colocar veículos naqueles municípios que pertencem a um consórcio que já tinha o programa. E a terceira categoria é a categoria de ampliação. É colocar veículo nos consórcios que ainda não tinham o programa rodando para que ele pudesse ofertar aos seus municípios. Então são 3 categorias, né, diferentes. E aí a gente vê que é uma alegria onde os 100% dos municípios da micro-região de Itajubá aderiram a essa política. Então, aderiram os 7 municípios que já tinham seus veículos e aderiram mais os 8 outros municípios que já tinham os seus veículos. Então, né, até pergunta, Piranguinho hoje, né, um jornal específico aqui do município, por isso que a gente direciona também. Piranguinho não recebeu, mas o mais importante, ele está contemplado agora realmente dentro das políticas do transporte coletivo em saúde. Né? Piranguinho fez adesão em maio de 2023, o ano passado, quando se abriu a nova oportunidade dos municípios estar aderindo. Então tem uma vantagem ainda. Como o consórcio ele já tinha o programa anterior, os municípios que não tinham os veículos, eles recebem agora na segunda categoria os veículos para colocar. Então, é a próxima etapa, né? A gente tem uma previsão, em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, a gente tem uma previsão de entrar já na reunião de CIB para que próximo de outubro ou novembro já se aloque os recursos para a gente fazer a compra dos veículos. E tem uma outra parte da política, que é o custeio. Então, os municípios, né, esses já, de forma geral, os municípios, né, que aderiram ao Transporta SUS, receberam o recurso de custeio. Paulo, é só para custear o micro-ônibus? Não. É para custear o transporte em si em saúde. Então, ele pode custear o programa, né, do Transporta SUS dos micro-ônibus com esse recurso também. Então, os municípios, justamente, a questão do custeio desse transporte. Então, os municípios 100% da nossa região receberam o recurso, inclusive Piranguinho recebeu esse recurso de custeio para fazer o transporte intermunicipal e nós recebemos do consórcio recursos para a compra dos veículos para esses municípios da categoria Fortalecimento 1. Né? Então, a solenidade foi de implantação da política na nossa micro-região do Alto Sapucaí. E quanto foi gratificante que o secretário de Saúde esteve presente no município implantando essa política. Né? E aí a gente vê que é importante a gente ir fazendo eventos itinerantes para que as autoridades conheçam as realidades dos municípios também. Então fizemos um evento no município de Itajubá, o secretário esteve presente, fizemos um evento
teve um evento, uma reunião itinerante em Maria da Fé, onde os gestores dos 53 municípios puderam ir conhecer Maria da Fé também, né, nessa reunião descentralizada. Então, temos várias reuniões dos outros municípios não pertencentes à nossa micro, também para conhecer os nossos projetos. Teve a inauguração de uma unidade básica de saúde também em Brasópolis, onde estive presente, né, junto com a secretária, uma colega, né, da área que luta pela saúde pública, e tivemos com o secretário de Estado lá também. Então a gente vê a importância das autoridades estar conhecendo os municípios. E como a dona Helena tem uma responsabilidade como vice-presidente do consórcio, que foi instaurado a política nele como um partícipe, então ela vem a trazer esse evento de forma gratificante e receber os seus colegas, receber essas autoridades no município. Né? A gente sempre tem que ver e enxergar e querer enxergar o lado positivo do acontecimento. Muitas pessoas tentam, né, no oportunismo, difamar ou derrubar uma coisa que é gratificante. O evento, ele não traz uma questão isolada para prefeito ou para os prefeitos que estavam ali. Ele traz a política para o cidadão que precisa do transporte sanitário de qualidade. Até mesmo para conhecer, né? Justamente. E quando eu falo de qualidade, é todo um contexto. Nós temos uma central específica para gerenciamento desses transportes, né? E aí a gente vê que a gente precisa de um veículo com ar-condicionado, um veículo confortável, um veículo novo, um veículo espaçoso, para que o cidadão ele seja transportado de forma humanizada até o seu procedimento. Então, mas enfim, essa questão que o senhor está falando, é bom esclarecer mesmo, porque é o papel nosso. Sim. Mostrar todos os pontos da moeda. Com certeza. Se todos estão questionando, é bom falar, porque aí já coloca os pingos nos is. Com certeza. Né? E eu acho que essa informação, ela é importante, né? E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente levar essa informação técnica, né, para a comunidade e entender, né, a grandeza dessa política do Transporta SUS para a microrregião do Alto Sapucaí e demais microrregiões do estado de Minas Gerais. Mas agora, por falar em política, né, é um ponto aqui que a gente ia falar. Pré-candidatura a prefeito de Piranguinho, como está sendo, como se deu essa pré-candidatura, poderia falar um pouquinho. Depois, com certeza, na campanha em si, vamos ter a oportunidade de conversar mais, para o pessoal saber propósito e tudo mais. Mas nesse momento, como está a pré-candidatura? Sim, como você disse, né, os projetos já estão fervendo dentro da cabeça, né, de querer toda já até falar e essa gama de ideias que a gente leva para as demais regiões do estado em querer transformar em projeto municipal. Então, essa oportunidade que veio agora na minha vida também, eu estou enxergando como uma nova oportunidade, uma nova fase, que assim como eu tive as outras que eu descrevi, né, bem básico aqui para você, né, e eu estou tomando como também uma oportunidade de estar trazendo, de estar devolvendo ao meu município de origem, né, tudo aquilo que eu pude me formar, tudo aquilo que eu pude coletar e desenvolver, não só na nossa microrregião, como também a nível de estado. E eu estou abraçando, né, essa pré-candidatura como realmente uma ideia de colocar essa inovação e essa experiência dentro da minha expertise de uma pasta. E quando a gente vai discutindo, quando a gente tem a oportunidade de estar em alguns lugares de discussão das políticas públicas, a gente vai enxergando outras áreas que a gente pode colocar a metodologia também para agir. Então, esse pleito, né, como pré-candidato do município de Piranguinho, vem nesse anseio de querer transformar, de querer inovar e de querer colocar vigente um projeto de cidade inteligente, um projeto de cidade inovadora,
um projeto, né, do coração de uma pessoa que saiu daqui, buscou também um conhecimento e hoje quer devolver para o município aquilo que almeja. Com certeza. São pontos que a gente vai questionando durante a nossa vida e como entrar na política é isso. É ver a nossa vida como um todo, ver pessoas que estão ao nosso redor, o que eles precisam, o que deixam de precisar e tentar resolver. Com certeza. Então, eu acho que essa questão política hoje, eu estou encarando de uma maneira muito carinhosa e muito responsável. Realmente, o que a gente entende que vai fazer a diferença na vida do cidadão. Vai ter muitos momentos difíceis, muitos momentos alegres, mas se a comunidade entender futuramente que o projeto ele precisa ser acreditado, ele precisa se dar a oportunidade de estar acontecendo na nossa cidade, eu vou abraçar com a maior alegria do mundo, assim como eu abracei todas as áreas que eu passei desde minha infância, na minha faculdade, na minha formação, e tenho certeza que o município, se eu tiver a oportunidade, estarei agarrando e fazendo o meu melhor como um representante do município, né? Um representante de todas as áreas que eu acredito que a gente pode fortalecer. Piranguinho tem um potencial, Piranguinho tem uma energia, Piranguinho é diferenciado. Então a gente vê que a gente tem possibilidade futuramente, né, de transformar e inovar, assim como a gente fez com outras políticas públicas e graças a Deus a gente conseguiu êxito. Olha, parabéns, não é fácil ingressar na vida política, eu muito bem sei também, mas o jornal está de portas abertas para novas conversas a respeito também, né, dos projetos e tudo mais. Com certeza, é um projeto, um desafio novo, é um desafio que eu entendi que é um momento da gente pleitear e inovar, né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado Jornal Aperitivo. Eu acredito que vamos ter mais momentos para bate-papos entre outras pautas específicas, que a gente vai poder ampliar um pouco, né, dessa minha visão frente a todas as áreas. Sim, principalmente a questão dos sismos, que é um ponto assim que tem muita coisa para ser conversada. Com certeza. O pessoal conhecer mais, então está convidado. Com certeza. Muito obrigado. Imagina.